Olá, nessa aula daremos continuidade ao estudo dos filósofos pré-socráticos Pitágoras, Zenão, Empédocles e Demócrito, só que agora vendo a resolução de exercícios sobre esse assunto. Questão 1. O pensamento de Pitágoras introduziu pela primeira vez na história da filosofia ocidental um aspecto mais formal na explicação da realidade. Que aspecto é esse? O que é mais formal? Em comparação a que? Justifique sua resposta com exemplos. Nós já vimos que Pitágoras ele vai introduzir como a sua arqué um número. Então ele vai colocar os números, uma essência matemática, para explicar o universo. Isso vai se contrapor a algumas explicações de arqué mais voltado para substâncias, como já vimos em Tales, em Anaxímenes, em outros filósofos que colocam substâncias materiais, como terra, água, fogo. Para Pitágoras, você não colocaria então uma substância, colocaria algo mais abstrato, que seria o próprio número e uma essência matemática. Tá? Uma coisa aqui que é importante nós destacarmos é a questão do pensamento pitagórico com as ciências modernas. Por quê? Se você pensar bem aí comigo, você vai perceber como que nós estudamos lá em física, em química, biologia, que os números estão sempre intrinsecamente ligados à descrição do universo, coisas que nós conseguimos quantificar, fórmulas, equações. Então você vai estudar, por exemplo, as leis de Newton, você vai ver lá a segunda lei de Newton. Força é igual massa vezes aceleração. Então você pega a massa de um corpo, pega a aceleração gravitacional, ou pega a aceleração de um corpo, e aí você consegue quantificar o peso, consegue quantificar as forças que existem na natureza. E não somente isso, tudo que você vê à sua volta pode ser quantificado matematicamente. Então esse é um pensamento pitagórico, de você entender a realidade, entender o mundo a partir de descrições matemáticas. Então, uma síntese do pensamento da resposta seria essa aqui. Ó. O que há de mais formal na explicação pitagórica da realidade é que para Pitágoras a essência de todas as coisas seriam os números. Assim, a arqué não seria mais algo tão substancial como água ou ar, mesmo que indeterminado, como o aperon de Anaximandro. Os números são evidentemente um princípio mais formal, pois expressam fundamentalmente as relações de ordem e harmonia existentes entre os elementos que constituem a realidade. Foi aquilo que eu disse. E você percebe aqui claramente então essa coisa de você entender a ordem e a harmonia no universo a partir de explicações matemáticas. Então tudo que você quantifica, que você trabalha com fórmulas, que você trabalha com uma abstração matemática, seria aqui então uma ponte que nós poderíamos fazer do pensamento pitagórico com o nosso mundo que nos cerca. Procure sempre fazer isso quando estiverem estudando um pensamento filosófico de algum filósofo, de ver como que aquele pensamento dele, mesmo escrito séculos atrás, pode se relacionar com o nosso mundo e com a nossa vida. Então, se você fizer isso, você vai estar realmente filosofando e colocando em prática um conhecimento filosófico. Questão 2. Qual o objetivo de Zenão de Eleia ao criar o célebre argumento da corrida de Aquiles com uma tartaruga? Nós vimos que Zenão ele vai ser da mesma escola filosófica do seu mestre Parmênides. Parmênides também era de Eleia. E qual era a essência do pensamento de Parmênides? É de que o movimento seria algo ilusório. Por quê? A essência realmente das coisas estaria naquilo que não muda, naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, naquilo que não é transitório. E Zenão, sendo discípulo de Parmênides, vai trabalhar com esse pensamento, só que agora mais voltado para o que nós chamamos de paradoxo. Seriam pensamentos, uma forma de você tentar entender problemas reais, empíricos que nós vivenciamos, só que mostrando as limitações dos sentidos. Então, temos que deixar bem claro aqui que essa escola filosófica eleática, seja por Parmênides, seja por Zenão, eles não acreditavam, então, nos sentidos para poder tentar entender o mundo. Quando eu digo sentidos, é o olfato, o paladar, a audição, a visão. Para esses filósofos como que são Zenão e Parmênides, esses sentidos seriam enganosos. Então, a forma de você compreender o mundo estaria baseado na razão, em algo que é mais abstrato. Tem aqui a síntese da resposta seria: Zenão pretendia defender a doutrina de seu mestre Parmênides e demonstrar que a própria noção de movimento defendida por Heráclito era inviável e contraditória. Vimos também que o pensamento de Parmênides ele se contrapõe de Heráclito, tanto é que eu fiz uma aula só para poder falar sobre o pensamento de Heráclito versus Parmênides. Então, Heráclito
colocava a essência de todas as coisas, a arqué, naquilo que era transitório, tudo flui, tudo está em constante transformação, enquanto que Parmênides não, Parmênides vai dizer que a essência, né, estaria naquilo que não muda. Tem até uma imagem para brincar com esses conceitos, né, de Parmênides e de Heráclito. Vocês veem aqui, né, um recipiente que está com um buraco aqui, vazando água, aí está dizendo aqui, a Heráclito, tudo flui. Parmênides vem com um adesivo, né, selante, colante, tapa aqui o buraco, diz, ó, tudo é imóvel. Então, vocês percebem aqui uma dualidade, né, uma contraposição de ideias entre Parmênides e Heráclito, e Zenão, então, quando ele vai criar seus paradoxos, mais para defender a ideia de seu mestre e mostrar que o movimento seria algo ilusório também. Então, não vemos aqui nenhuma inovação no pensamento filosófico de Zenão, apenas mais uma afirmação no pensamento de seu mestre aplicado a problemas, né, que tentariam mostrar a ilusão dos sentidos. Exercício 3. Empédocles tentou conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Como essa tentativa de conciliação se expressa em sua teoria? Novamente, nós estamos falando de um pensamento de outro filósofo, pré-socrático, e que eles tentam dar uma resposta para essa contraposição de Parmênides e Heráclito. Isso aqui, vocês podem perceber, ó, já é o segundo filósofo que nós falamos só nessa aula que tenta dar explicações para essa dualidade de Parmênides e Heráclito. Vai ter um outro filósofo muito famoso que vai tentar resolver esse impasse, que vai ser Platão. Por quê? Quando a gente pega na filosofia dois pensamentos que geralmente são muito opostos, você sempre vai ter outros filósofos que vão tentar responder esse problema, seja para afirmar, para negar, para tentar conciliar, para tentar defender um dos dois lados. Então nós temos na filosofia, por exemplo, embates como, por exemplo, racionalismo versus empirismo, a questão do transcendente versus imanente, coisas que nós vamos estudar com mais detalhes para frente. Então, esse impasse daquilo que é eterno, daquilo que é e daquilo que flui, daquilo que está em constante transformação, vai ser algo que vai influenciar filósofos, como o caso de Empédocles. Empédocles é importante destacar dois pontos do pensamento de Empédocles. Ele vai falar sobre a questão dos elementos e das forças. Para Empédocles existem duas forças básicas que ordenam tudo o que existe: a força do amor e a força do ódio. O amor sendo responsável por gerar a união, então geraria ordem, geraria harmonia no cosmos, então isso se relaciona muito com Parmênides, naquilo que é, naquilo que não muda. E também existiria a força do ódio, que seria aquilo que se assemelharia mais com o que Heráclito vai dizer, porque está tudo se dissolvendo, tudo em constante transformação. Então, Empédocles ele resolve esse impasse de Parmênides e Heráclito falando sobre o amor e o ódio, ou seja, duas forças que atraem ou se repelem no cosmos. E a questão dos elementos, porque enquanto outros filósofos tinham ideias muito monistas, né, colocavam uma única substância para a explicação do cosmos, Empédocles vai vir e vai falar assim, ó, não é somente o fogo, a terra, a água e o ar, são esses quatro elementos juntos, combinados, formam tudo. Então a arqué aqui que é uma ideia mais pluralista. Eu falei com vocês também que o pensamento de Empédocles ele tem muito a ver com a física moderna. Com a física, com a química e com as ciências naturais modernas, porque nós entendemos que existem alguns elementos básicos, que são aqueles elementos que estudam lá na tabela periódica, o carbono, o hidrogênio, o hélio, e você tem forças que ligam esses elementos, que é o caso. Na física nós dizemos que temos 4 forças primordiais, né, que é a força nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. Essas forças combinam todos os elementos e aí criam um universo. Então olha só que poético. Quando Empédocles ele vai, ao invés de dizer que são essas 4 forças, ele vai falar, ó, é o amor e o ódio. Então, que geralmente atrai e repelem tudo. E na física, realmente, são essas 4 forças que atraem e repelem as coisas. E os elementos. Então ele vai falar assim, terra, água, ar e fogo. Nós sabemos que temos mais elementos que não são bem esses, né? Nós temos lá o hidrogênio, carbono, etc. Esses elementos que eu acabei de citar. Que vocês peguem na tabela periódica e vocês vão ver que tem vários elementos. Então esses elementos combinados com as forças formam o arqué, né? Formam o cosmos de um modo geral. Então, seria basicamente por meio dos princípios do amor e do ódio. Na teoria de Empédocles, fogo, terra, água e ar seriam os 4 elementos primordiais que dão origem a todas as coisas percebidas. O princípio do amor seria responsável pela força de atração e união e pelo movimento de crescente harmonização das coisas, que seria aquela permanência do ser de Parmênides. O princípio do ódio
responderia pela força de repulsão e desagregação e pelo movimento de decadência, dissolução e separação das coisas. O constante vira a ser de Heráclito. Então, olha só, aqui é uma síntese que Empédocles trabalha com os pensamentos de Parmênides e de Heráclito, colocando então a ideia de duas forças opostas, de atração e repulsão, amor e ódio, e os elementos, né, que ele vai colocar como quatro aqui. Bem, então novamente, ó, perceba que eu fiz aqui, ao responder sobre o pensamento de Empédocles, eu fiz uma ponte no pensamento desse filósofo com as ciências naturais da atualidade. Então eu quero que vocês aprendam a fazer essas pontes aqui, para vocês poderem entender como que o ser humano, na busca de compreender o universo, já trouxe muitas respostas, filosoficamente falando, do que já existem hoje. Claro que nós vamos sofisticando os meios de analisar a natureza, de analisar o mundo que nos cerca, mas as questões postas pela humanidade geralmente são sempre as mesmas. Se vocês estudarem filosofia, vocês vão ver que o ser humano hoje ele se questiona a mesma coisa que vários seres humanos, outras pessoas já se questionaram há tempos atrás e que já deram respostas muitas vezes até melhores do que nós damos hoje. Tá? Questão 4. De que maneira o pensamento de Demócrito também formula uma solução que concilia a imobilidade do ser com o movimento do mundo? Novamente, olha só, Demócrito se questionando sobre a relação de imobilidade, isso lembra mais Parmênides, né, daquilo que é imóvel, e daquilo que tem movimento, daquilo que é transitório, mais o pensamento heraclitiano. O que nós vimos em Demócrito? Demócrito ele trabalha com a explicação do átomo. Então, uma palavrinha-chave do pensamento de Demócrito é o átomo. Átomo seria aquela partícula indivisível. Conforme você pega uma matéria, uma substância, um corpo, você vai pegando pedacinho, 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 aquela partícula que você não consegue dividir mais seria o átomo, seria aquela partícula indivisível. Então, e o que seria que estaria ali se contrapondo à matéria, que seria o ser? Né? A matéria a gente pode pensar naquilo que é, naquilo que você toca. O que seria a contraposição da matéria? Seria o vazio, seria o vácuo. Então, o vazio seria o não ser. Então, o ser remete mais a Parmênides. O não ser, aquilo que está vazio, remeteria mais ao pensamento de Heráclito. Então, essa aqui é a síntese. Ó. Demócrito afirmava que todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis e indivisíveis chamadas átomos, equivalentes ao ser de Parmênides. Também existiria no mundo real o vazio, que representaria a ausência do ser, o não ser. Devido à existência do vácuo, o não ser, o movimento dos átomos do ser, seria possível, tornando infinita a diversidade do mundo. Aqui se relacionando mais a Heráclito. Perceba que nós falamos de Demócrito, nós falamos aqui também de outros filósofos que eles são muito preocupados com o embate das ideias de Parmênides e de Heráclito. Como eu falei também, outro filósofo que vai se preocupar muito com essa dualidade de pensamento vai ser Platão e vai dar uma outra resposta, que vai ser que nós vamos estudar mais lá para frente como teoria das ideias. É muito comum na história da filosofia você ter filósofos que respondem a esse embate, né, falando o caso, como eu acho que já até falei nessa aula mesmo, do pensamento do empirismo versus racionalismo. Né? Então, isso vai estar presente na história da filosofia, tá? Esses embates, essas dualidades, e você vai pegar vários filósofos tentando resolver esses impasses gerados por outros filósofos que o antecederam, tá? Então, basicamente, sobre esses 4 filósofos era isso. Depois nós vamos introduzir uma outra matéria, que é já a segunda fase da filosofia, que vai ser os sofistas, para depois a gente entrar na terceira fase, ainda nessa segunda etapa, que é do pensamento clássico, como está Sócrates, Platão, Aristóteles, ainda nessa etapa, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.